Bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. E hoje é quarta-feira, é dia do quê? O que é dia de hoje, Ed? É dia de ganhar dinheiro extra. E muitas vezes, quando a gente fala em ganhar dinheiro extra, a pessoa ainda faz assim, ó. Como assim? Dinheiro extra. Ainda mais nesses tempos. Tá difícil de ganhar o dinheiro fechadinho do mês e ela, a loira louca lá, tá falando em dinheiro extra. Toda quarta-feira eu vou falar pra vocês dinheiro extras. Se Deus quiser. Enquanto ele me der saúde, eu estarei aqui falando dinheiro extra pra vocês. E parte das questões que envolvem o ganho do dinheiro extra tem relacionamento com o nosso comportamento, com as nossas atitudes perante a vida. Para falar um pouquinho sobre isso, e aí a nossa pauta especial de hoje, vocês já ouviram falar de RCP? O que é RCP? E de que maneira a RCP pode ajudar a Regina Ramalho e a todos que nos assistem a serem mais prósperos e produtivos? Vocês querem descobrir um pouquinho mais sobre isso? Então nós vamos conversar com o autor do livro, desse livro aqui, Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que o Ed deu um closezinho. Inclusive, se vocês mandarem perguntinha de vocês, ele também trouxe um de presente para a loira aqui, que é uma devoradora de livros. Isso aqui é melhor que joia, eu sempre falo. Isso aqui me traz muito mais coisas, muito mais caminhos. E ele trouxe um pra gente sortear ou entregar, né? Vai tirar aqui na redação, dar um beijo na loira, tomar um café com ela, para quem enviar aí a melhor pergunta. Então eu vou conversar e vou cumprimentar agora de manhã o nosso amigo Gustavo Hohendorf. Isso. Hohendorf. Falei tanto saiei, mas Lexa e Roca. Hohendorf. Mas agora a pronúncia tá corretinha. É isso. Gustavo Hohendorf. Bem-vindo à redação do Notícia Prazer, pro Trabalho. Obrigado pela oportunidade. E eu amei. Essa capa eu não tinha visto ainda. Quero mandar um beijo pro meu amigo Ailton, porque foi ele quem me indicou o Gustavo, mas também para a nossa cliente aqui da Notícia para o Trabalho, a Ruth Greens, porque a Ruth Greens também já tinha falado muito bem dele. Começou a chover gente falando desse moço. Falei, não, tem que conferir o que é essa RCP. E aí ele ainda me vem com esse livro que eu não conhecia, sabia que ele era autor, mas ainda não conhecia, que fala uma coisa que eu acredito muito, que as pequenas atitudes trazem as grandes vitórias, né? Como é que é a história de tudo isso? Por onde você quer começar? Vai começar pelo livro ou vai começar explicando já o que é essa RCP, que tá todo mundo curioso lá? Afinal de contas, pode ajudar a gente a ser mais próspero e produtivo. Na verdade, a gente pode começar pelo Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que é realmente o início de toda essa jornada que me permitiu passar da aula, palestras e criar a metodologia da RCP, que a gente vai falar já em breve o que significa a RCP. Na verdade, esse livro eu escrevi numa época quando eu era representante propagandista, não sei se você conhece aqueles que levam remédio aos médicos, e eu comecei a anotar e experienciei duas coisas muito importantes no mesmo dia, e com duas pessoas de classe social totalmente diferente. Uma pessoa super simples, um mecânico, e um médico cardiologista. E desculpem meus amigos médicos, eles sabem que eu tenho bastante amizade. Alguns médicos se acham Deus, os outros têm certeza que são. Né? Então a gente jornalistas também são aí, assim. Tá vendo? E aí a gente tem que ter muito treinamento, muito tato para a gente poder lidar com essas pessoas. Né? A gente é muito bem treinado. E nesse dia eu vivi a experiência com uma pessoa super simples, e quando eu terminei ele estava super desconfortável conversando comigo. E aí eu brinquei, fiz um monte de coisa, tal, essas coisas todas. E aí a pessoa ficou confortável, e a hora que eu fui embora ele me falou uma coisa que me chamou a atenção. Ah, Gustavo, quando você encontrar seus amigos Mauricinho, fala para eles tratarem as pessoas mais simples, ensina eles a tratar as pessoas mais simples. Falou bem assim, ensina ele a tratar. Eu falei, como assim ensinar? Eu falei, primeira coisa, você tá me chamando de Mauricinho? Segundo, você acha que as pessoas não sabem tratar os outros? Ele falou assim, não sabe. Eu falei, beleza, eu falei, tudo bem, obrigado. Fiquei com aquela coisa de boa na cabeça. Aí no mesmo dia, o oposto da sociedade, que era o cardiologista mais importante da cidade, fui conversar com ele. E aí tinha alguns representantes e ele foi bem
austero em falar que só tinha 1 minuto para cada representante. E a mensagem que eu tinha para passar, eu não conseguia falar em 1 minuto. Ele não tinha feito treinamento com a Regina Ramalho na notícia para trabalho, senão ele falaria em 1 minuto. Tá vendo? E na verdade a mensagem era uma parte científica, técnica de um produto que realmente esse tempo seria curto, mas eu me posicionei, eu falei, tá aqui meu cartão, se você quiser saber o que eu tenho de mensagem para te passar, você me entra em contato em um outro momento que você tiver mais do que 1 minuto, eu te falo a mensagem que eu tenho que te passar. Falou. Tá certo? E aí, nesse momento, ele falou, mas como assim? Você não vai me falar? Eu falei assim, não, eu me nego a falar porque é importante a informação, tanto para você, quanto para o teu paciente, quanto para mim, quanto para a empresa que eu represento. Então, eu prefiro falar em outro momento. Aí ele chegou, não, senta aí, fala mais então. Aí esse 1 minuto virou 1h30. Aí consegui passar toda a mensagem, a gente conversou, tal. Na hora que eu fui sair, ele falou, poxa, por que você não ensina os seus amigos a como trabalhar? Eu falei, como assim? De manhã, um super simples falou assim, o outro à tarde, que seria o oposto da sociedade, falou para eu ensinar alguma coisa, daí eu comecei a prestar atenção em alguns comportamentos que eu tinha, que eu achava que fosse comum. E aí eu percebi, de cada 10 pessoas, 1, 2 só fazia mais ou menos o que eu fazia intuitivamente. Eu fui treinado em alguns momentos, tal, mas eu fazia bastante intuitivamente. E aí eu comecei a relatar, escrever algumas coisas, e aí virou o Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. A gente já fica curioso de passar o olho aqui, né? Super simples, são mensagens que na verdade pode ser que você já faça, e aí outras coisas que faça aí você não dava atenção e pode fazer tão simples, e que me trouxeram realmente grandes vitórias. Uma delas é estar aqui hoje contigo, tá vendo? Ai, que lisonja, né? E outra minha é estar aqui com você, porque eu que, pra mim, tive uma infância complicadíssima, mas que o livro, em todos os sentidos, pra mim foi viajar o mundo, e eu tive o privilégio de crescer ao lado da biblioteca ali na Coab 1, na periferia da Zona Leste, então eu entrava naquele universo e ali me levava pra longe de todas as minhas questões que me perturbavam. Então, assim, um dos meus sonhos que eu tinha era conhecer os autores, eu queria conversar com eles, então meus livros são tudo rabiscado, que é essa necessidade que eu tenho de conversar com o autor, né? E hoje eu tenho o privilégio de dizer que quase todos os grandes autores que eu sonhei em conhecer eu já conheço e ganho o livro deles, assim, como eu tô ganhando hoje do Gustavo. O privilégio é meu. Mas eu quero já pegar 3 dicas dessa. Quais foram suas 3 primeiras sacadas? Que fez o cara te ouvir 1 minuto? Porque quem te ouve 1 minuto ouve o resto. Se você souber usar esse 1 minuto, o poder do 1 minuto, o poder do 5, o poder do 10, o poder dos segundos, você pode apresentar o que você quiser, eu garanto. Em quantos tempo o pessoal te der. Se a pessoa te deu o tempo, você já ganhou algo. O resto é com você. Aí você tem que pegar aquele algo e falar, eu não posso, eu quero, eu consigo. E aí o resto vai. Esse é o meu segredo. Quais foram suas 3 primeiras sacadas nessa primeira experiência? Que tem tudo a ver daí com a RCP. Tá? Se você falar em cima disso, a gente pode introduzir o conceito da RCP. A RCP nada mais é que reprogramação comportamental positiva. Tá? Porque a gente está programado, desde quando nasceu, com informações familiares, informações religiosas, informações sociais, e que acaba impactando na nossa pessoa no dia a dia. E aí a gente precisa despertar, porque às vezes são coisas que a gente faz ou vive inconscientemente, que não é nosso, mas a gente acaba replicando. Adquirir o hábito. Exato. Mau hábito. Na maioria das vezes, mau hábito. Principalmente porque você pega estatísticas hoje de uma escolinha meia boca que tal de Harvard, né? Ela fala que de cada 4 pessoas no mundo, 3 são negativas. Então a chance da gente estar num ambiente negativo é muito grande, né? E às vezes a gente nem percebe, a gente, não, negativo, eu sou positivo. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, então me conta uma coisa boa. Ah, pior que você não sabe. Tem um monte de coisa, mas como assim começa com uma palavra pior, que ela tem um caráter negativo? As pessoas não percebem o poder da palavra. Exato, e o quanto que tem, nosso dicionário, o dicionário americano, tem 60% das palavras tem com características negativas. Então a gente está banhado nessa negatividade. 95% das nossas notícias hoje no jornal são como? Espreme que sai sangue. Exatamente. Então a gente está banhado e a gente nem percebe. E se elas são assim é porque a gente se alimenta disso.
A gente gosta, senão não tinha tanto espaço para elas. Então você começa, as 3 principais dicas, é você começar a notar o teu tipo de comportamento e ver até o próprio corpo. A gente, 80% da nossa comunicação, você como jornalista sabe, 80% da nossa comunicação é não verbal. Então se eu não tiver confiança em mim mesmo, se eu não confiar em mim e não ter conteúdo, eu nunca vou conseguir despertar o interesse de uma pessoa ficar mais de que 1 minuto na minha frente, não é? Porque o outro tipo, é igual nas câmeras, né? Quando a gente vai corrigir alguma coisa nas câmeras. Às vezes você tá vendo aqui a nossa matéria, eu estudei para, ele estudou para. A gente vai preparar todo um ambiente para você se sentir mais confortável aí, mas às vezes tá tudo, o discurso desses caras tá bacana, mas tem algo que eu não tô gostando. Você não consegue nem saber o que tá te incomodando. Mas o corpo fala, o cenário fala. Se você estivesse presencialmente aqui, que a câmera ainda não faz, o aroma fala, né? O cheiro do ambiente fala. As pessoas vêm aqui na redação e falam assim: nossa, que energia tem esse lugar. E é super simples a Casa das Corujas. Ela tem muitos lugares muito mais sofisticados, onde muitos dos nossos entrevistados já estiveram. E aqui é uma coisa que é a minha cara. As pessoas chegam e falam: nossa, aqui tem algo diferente. Ou seja, em outros lugares, luxo, brilho, purpurina, e eles não sentem a energia que eles sentem aqui. Então tudo isso tem relação com a programação? Com certeza. Na verdade, você falou uma coisa que cabe muito à reprogramação comportamental positiva, que são os 5 sentidos. Então, quando você mexe com os 5 sentidos, você experiencia situações que você não experienciava antes. E você começa a ter um poder de vivenciar o agora, porque o único momento que a gente tem na nossa mão é este momento, eu não tenho nem o ontem, nem o amanhã, e nem o final do dia de hoje. Então, quando você experiencia isso e você envolve os 5 sentidos, que é olhar, que é sentir o cheiro, que é ouvir, que é tocar, são coisas que fazem com que a gente faça e o tudo tocar diferente. para alguns ainda é... Você tem que muito bem que observar o outro, né? Porque para alguns com relação a isso. Tocar, né? Incomoda, né? Incomoda. Então são dicas dessa parte onde você vê tua postura, aonde você tem que ter conteúdo, para que você possa sim se portar, e isso, o conhecimento não ocupa espaço. Então a reprogramação comportamental positiva, ela é um processo, é um treinamento que a gente faz durante 10 a 12 encontros semanais, para que a pessoa sinta-se apta aí, na verdade, começar realmente a uma nova transformação. Ali é só uma introdução. É um treinamento, igual um personal trainer mais ou menos faz para uma pessoa com a parte física, que ela ensina a biomecânica, ensina toda a capacidade dela fisiológica para que ela possa criar um corpo ideal para ela. Assim a gente faz o trabalho com o comportamento, com a mente, e é onde a gente envolve a fisiologia, cérebro e coração, porque o pessoal não entende um pouco dessa relação cérebro e coração, porque o cérebro é um robô e ele trabalha fielmente aos mecanismos fisiológicos do teu corpo. Só que se você tiver com quem conduz essa máquina, é a tua mente. Se você tiver ansioso, que é excesso de futuro, ou depressivo, que é excesso de passado, você nunca senta no cockpit dessa máquina para você fazer com que ele libere os melhores hormônios na tua corrente sanguínea. Consequentemente, não te dá uma vasodilatação, não te dá uma sensação de bem-estar no teu coração. E presta atenção na tua vida. Quantas vezes você pensou positivo, porém você estava se sentindo agoniado, e o que prevaleceu? O pensamento positivo ou a agonia do teu coração? É o pensamento negativo, tem uma predominância assim muito forte. Então. E eu tive essa sacada, assim, há alguns anos eu tive essa sacada, e eu até hoje coloco muito em oração isso, porque os pensamentos vêm, tá tudo aqui mostrando para você um cenário lindo, mas o passado às vezes vem dessa forma, né? Ou até algumas experiências ruins que você viu e tem relação com o passado e essa ansiedade do futuro. E realmente faz toda a diferença quando você começa a ter domínio disso. E aí eu tenho experimentado nos últimos anos e tenho falado para vocês que eu estudei alguma coisa de PNL, mas lá no magistério eu resto muito autodidata e muito conhecimento aqui na entrevista. Mas é muito impressionante e eu consegui desenvolver isso através do Senhor mesmo, da minha fé que eu tenho em Deus. Mas é muito impressionante quando a gente consegue essa liberdade de viver o agora. Com certeza. E isso daí, na verdade, além de ser libertador, é algo, até mesmo que você está falando, que é dentro dessa esfera muito maior, que é o todo, a gente experienciar o todo nesse momento, né? Que Deus e você, Ele está sempre em harmonia contigo e Ele quer ser o melhor.
entendeu? Então, quando você consegue sentir no coração o teu melhor, aí você está sentindo a obra dele. Tá? Também percebo, Gustavo, muito assim, a gente você é um grande empreendedor, assim como eu pretendo ser, né? Agora esse ano a meta é me especializar em comercial e eu acabo de me graduar, né, vendedora profissional pelo Instituto B Vendas. Meu beijo ao Mário Rodrigues, e venho estudando mais coisas sobre isso e contactando pessoas da área comercial e aprendendo o que é ser comerciante, o que é ser vendedor, o que é ser um grande empresário, até porque tem um berço sindical muito forte. Literalmente filha de um grande sindicalista que fez muita coisa pela sociedade. E também como profissional sou uma jornalista, aliás, bacharel em direito, advogada, que a própria movimento sindical foi quem levou para os caminhos do jornalismo. E onde eu me encontrei, e agradeço muito a eles, foi minha grande escola. Mas você vem com todo esse passado cultural de que patrão é inimigo, né? De que patrão, né? E olha que meu pai já não, e o movimento sindical que eu frequentei já não era tão radical assim, já eram umas pessoas com mais uma visão mais ampla dos processos da operação de trabalho. Mas de que maneira, Gustavo? Aí vem a minha pergunta. Quebrar isso? É essa consciência? Às vezes é só o treinamento vai resolver, mas é muito comum a gente ver nesses cursos que a gente faz durante toda a vida, quem gosta de estudar constantemente, que é o meu caso, aí você tá naquele grupo, aquele gás, aí vamos, a gente faz, a gente acontece. Primeira semana pós-curso, segunda semana pós-curso, terceira semana pós-curso, um mês, 3 meses, e os caras já se perderam, já perderam o sentido de coletividade, já perderam o sentido de motivação que os levou ali, que começar, cursar e chegar ao final. Eu senti de você, de tudo que eu já vi aqui, já vi muita gente sentar aqui, toda a conversa que a gente fez de apuração por telefone, um diferencial, porque não foi diferente de muitos que foram lá no chão, e aí buscaram um curso desse, e aí recomeçaram a se empolgar, estão aí escrevendo, também desenvolvendo alguma coisa sobre. Não, você é muito parecido comigo, você foi meio que didático para depois buscar a técnica e chegar onde chegou. O que é o mais comum? E nos dois casos tem jeito? Óbvio, sempre tem jeito. A gente tem que sempre acreditar que existe a oportunidade, que tudo é dádiva e oportunidade para você criar uma nova versão de si mesmo, né? E isso daí está muito relacionado a você e ao teu propósito. Às vezes as pessoas não têm um propósito, por isso que a própria síndrome de Alice, né, no País das Maravilhas, ela chega e encontra o gato numa bifurcação e pergunta: gato, qual é o caminho que eu devo ir? Né? Daí ela fala assim: você sabe para onde você está indo? Não sei. Daí então qualquer caminho te leva. Então uma grande maioria vai naquele vai Maria, né, que vive 98% da população mundial vive sem um propósito. Por isso depois reclama do patrão. Mas ela mesmo não sabe o que ela quer. Ela não sabe que naquele momento ela está passando o cartão dela, aquele horário, que ela vai receber só aquele X no final do mês, mas o que ela vai fazer com aquele X? Ela trabalha para pagar a conta. Então, ela é 98% da população mundial. Então, tipo assim, mesmo que você vá fazer algo que você não queira, Mário Sérgio Cortella fala assim: você procure fazer aquilo que você ama, você ame aquilo que você esteja fazendo, mesmo que você não esteja fazendo aquilo que você realmente ama. Porque quando você faz com amor aquilo que você está fazendo, você vai consequentemente acontecer algo que vai te favorecer, e aí você vai conseguir se conectar com uma jornada, com um propósito. Isso que tem que ter dentro das pessoas. E aí as pessoas também ficam muito na zona de conforto do cérebro nosso, a parte reptiliana, onde ele fala assim: opa, dessa maneira eu sobrevivo. Só que a gente não tem mais o direito de sobreviver, a gente tem o direito de viver com prosperidade, com felicidade. E isso quem constrói é somente a gente. A gente tem que ser responsáveis. E viver, Gustavo, dando o que você tem de melhor que Deus já te deu, porque às vezes você acha que a solução tá só aqui fora e a solução tá dentro de você. Na verdade, a grande maioria das soluções estão dentro da gente. E aí está dentro da gente, está dentro dos nossos comportamentos, da nossa única coisa. Ações. Exatamente. Não tem jeito. Então você tem que buscar o conhecimento à sua disposição.
como ele vai acessar você, se é através de um livro, através de um canal de YouTube, através de uma palestra de uma pessoa ou através de uma entrevista como essa, não importa como vai ser o despertar dessa consciência, importa você estar disposto a dar sequência a esse despertar da consciência. E você vê como é gostoso. Tem pergunta, Red? Não, muito elogio. Muito elogio pro Gustavo. E ele vai ter que voltar aqui, porque você viu que o tempo voou. Gustavo, qual a mensagem que você deixa para o nosso público que quer saber mais sobre a questão da reprogramação e algo que ele já possa aplicar lá e sentir? Perfeito, tem algumas dicas aí, você começa pelo teu próprio comportamento, tua própria postura, porque hoje seu cérebro, como ele é um computador que eu falei para vocês, tem um estudo de Harvard que já comprovou que a postura, ela tem a ver com o sucesso, tá? Então se você estiver triste, coloca um sorriso no teu rosto. O teu cérebro, ele é um mecanismo e é apenas um scanner, então ele vai estar aqui, ó, sorriso. Aí, quando você faz sorriso, você escaneia isso e o teu cérebro vai começar a liberar hormônios positivos, mesmo que você esteja triste, sorria. Essa é a minha dica. Aí eu lembrei de quando o Mário Rodrigues, posso? Do meu mentor, eu vou até levantar, rapidinho, ó, eu vou levantar. Eu vou mandar essa pro meu mentor, Mário Rodrigues, do Instituto B Vendas, pros meus treinadores, ó, não me perdoem os demais, mas em especial o Arquinho, o Marcel. Principalmente o Marcel, que tá sempre comigo toda hora, desde o pós-curso. Mas em vendas ele fala assim, ó, você vai sair para aquela reunião, ou o cara te deu um não, e você ainda tem mais gente para encarar no resto do dia, então você já coloca uma atitude de vencedor, ó. Punho, punho, punho. Peitão pra frente, que não é só a mulher que tem peito não, e os peitos da mulher não é só pra isso, ó. Não é só amamentar não, sorrisão e ó, lá nas costas, você não tem noção do que já vem no teu corpo, adrenalina que solta. Eu quero te agradecer por essa presença. Passa os seus contatos para quem quiser saber outras informações. Passo sim, meu sobrenome, Hohendorf, daí eu vou pedir para que seja escrito aí, para que vocês acompanhem na minha rede social. Gustavo Hohendorf, meu Facebook, só Hohendorf, meu Instagram, e o meu canal no YouTube é o Re9 que é a letra R, a letra E, o numeral 9, a letra I e o numeral 9. Assim como o meu site também é esse, www.re9e9.com.br. RE, o numeral 9, a letra I e o numeral 9. Obrigado. E se vocês gostaram desse programa, coloquem aí um comentário de vocês. Perguntem o que mais vocês gostariam de saber do Gustavo para que ele possa estar com a gente novamente. Em breve ele está lançando um novo exemplar. Vem mais informação dele. Essa edição aqui é o primeiro livro dele, mas já tem livro aí no forninho. Estou curiosíssima para ver. E se você quer saber outras informações, se de repente a tua dúvida exatamente é essa: nossa, Regina, eu tenho tanta coisa para dizer ao mundo, mas normalmente o mundo dá 1 minuto, 5, 10, 20, que é o caso do nosso programa. Como passar a sua mensagem no tempo certo? Como se tornar garoto propaganda do seu produto e serviço? Será que você conhece o seu melhor ângulo, Gustavo? Vamos descobrir. Se você não conhece, a Notícia para Trabalho vai te ajudar a desenvolver. Bem, é dessa maneira que a gente mantém toda a nossa programação no ar. Quer saber outras informações? Entre em contato através do celular. WhatsApp 11, estamos na cidade de São Paulo, 993-873713. 11, estamos em São Paulo, capital, 993-873713. Agradecimento a toda a nossa equipe, através do nosso Ed aqui. Beijinho nas nossas secretárias remotas, que tanto nos ajudam aí no relacionamento com os nossos clientes e com os nossos convidados. E a Deus Pai Todo-Poderoso, que possa me permitir continuar à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!